Aleluia, glória a Deus. Um dia mais com a palavra do coração de Deus para meu coração e para seu coração que vai ver esse vídeo. E hoje a palavra é dura, como sempre, e é muito breve hoje. Todos os dias digo que é breve, mas hoje será breve. E vou começar com o livro de Juízes. Juízes capítulo 2, verso, vou ler el 11, el 12 e el 14. Padre amado, soberano, Deus Todo-Poderoso, te damos graça por mais um dia, que vamos a compartilhar tua palavra, que vamos a meditar, que vamos escutar teu Espírito Santo nos hablando, Senhor. Te queremos pedir nesse momento que tome cautivo nossos pensamentos, que nossa mente esteja guardada contigo, em obediência a ti, que nosso coração esteja quebrantado, nosso espírito quebrantado, nossa carne quebrantada, para escuchar-te, para ouvir-te, que seja tu Espírito Santo ministrando a nosso espírito, nos fazendo sensíveis, Senhor, para sentir, para entender, para discernir o que tu nos vas falar. Em nome poderoso de Jesus, abre nossas mentes e nossos corações para receber tu palavra, para escuchar-te, Senhor, em esta tarde, em nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. E é uma palavra dura. Preparem-se, porque Deus já me ha falado. E agora vai falar contigo. Juízes, capítulo 2, verso 11, diz: E los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baalais. El 12. Y dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. El 13 dice: Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarote. Vou fazer uma pequena pausa aqui, porque é apontado aqui, busquei o significado de Baal. Era um deus cananeu, el deus de la fertilidade, de la lluvia e de la tormenta, segundo eles creiam que era. E adoraram a Baal e a Astarote. Astarote era a deusa associada à la fertilidade, el amor e a guerra. E o verso 14 diz: E el furor del Senhor se encendiu contra Israel, el cual los entregou em manos de roubadores que los despojaram e los vendiu em manos de seus inimigos de alrededor. E não puderam já fazer frente a seus inimigos. Aleluia. El 15. Por donde quiera que saliam, la mano del Senhor estava contra eles para mal. Ai, Deus, que forte. Donde quiera que fuera, la mano del Senhor estava contra eles para mal. É a palavra que está falando. Como o Senhor havia dito e como o Senhor se lo havia jurado, assim tiveram grande aflição. Aleluia, glória a Deus. Que palavra poderosa, a palavra de nosso Deus. É misericordioso, é bueno, é grande, é tremendo, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, de graça, mas é um Deus que é fogo consumidor. Deus é muito grande, muito amoroso, muito bondadoso, mas é um Deus justo. E não podemos estar jogando com as coisas do Senhor. É dito que a palavra seria dura, e é dura. E agora vou compartilhar por que Deus ha hecho todo isso. Por que Deus ha entregado su pueblo em las manos de roubadores, de gente que lhe despojaram. E el Deus lo permitia que foram afligidos.
por quê. Agora vamos a ver por quê. Josué, capítulo 24. Capítulo 24. Vai dizer, capítulo 24. Bueno, yo voy a leer un poco del capítulo. Bueno, voy a resumir. Josué, el discurso de despedida de Josué. Josué chamou o pueblo e recordou ao pueblo tudo lo que Deus o havia hecho. Que Deus havia sacado o pueblo, havia la descendência, sus antepassados, sus padres antepassados. Havia um segundo aqui. Discurso de despedida de Josué. Josué ajuntava o pueblo e Deus hablava ao pueblo. Que Deus havia sacado o pueblo, havia sacado Terá, padre de Abraão, del meio de los, porque su padre Terá adorava outros deuses. Bueno, vou ler melhor, porque senão... E dijo Josué a todo el pueblo, assim disse o Senhor Deus de Israel. Josué capítulo 24, verso 12. E dijo Josué a todo el pueblo, assim disse o Senhor Deus de Israel, vossos padres habitaram antigamente ao outro lado del rio, es a saber, Terá, que era papá de Abraão, padre de Abraão e de Nahor, e serviram a deuses estranhos. Cultuavam a deuses estranhos. E Deus, ai, mira que poderoso Deus, como Deus trabalha em nossas vidas. E Deus lo sacou a Abraão. Deus escorreu em meio de uma família que servia a deuses. Deuses estranhos. E Deus sacou a Abraão de aí. Lo quitou de aí, lo sacou de aí. E se lo enviou a la tierra donde Deus lo tenía prometido a ele. E diz o verso 3, eu tomei a vuestro padre Abraão del outro lado del rio, e lo traje por toda a terra de Canaã, e aumentei sua generação, e le di a Isaac, e a Isaac di a Jacó e a Esaú di a el monte de Seir, que lo possuísse, pero Jacó e seus filhos descenderam al Egito, e o enviei a Moisés e a Arão, e ele al Egito, e al modo que lo hice em meio de ele, e depois o saquei. Ou seja, mira as maravilhas que Deus ha hecho. Deus está recordando al pueblo lo que ele havia hecho. Eu não vou ler todo porque é muito breve, eu disse que a palavra seria muito breve. Deus ha recordado como ha hecho, sacou Abraão del meio de um pueblo pagão, del meio de seu padre, del seio de seu padre, que era pagão, que cultuava, faziam deuses estranhos, estátuas e adorava. E Deus lo sacou ele de aí. E Deus empieza a falar, eu te saquei de onde tu estava, de las tinieblas, del hoyo de pecado. Te lavei, te limpei, te puse roupas novas. Te saquei com mano forte, porque o Senhor aqui habla que Jacó se foi al Egito e o Senhor lo quitou de aí. O Senhor lo sacou de aí com braço forte, enviou a Moisés e a Arão e quitou o pueblo de aí. Isso que desaparecera los egípcios em el mar rojo, quando abriu el mar. Nos levou para uma terra que emana leite e mel. E o Senhor ha dito, não adoreis a outros deuses, não rendei culto a outros deuses. O Senhor les deu ciudad, le deu de todo, le deu cidade que eles não edificaram. O Senhor ha peleado. O Senhor diz, não ha sido vosotros com espada, com vuestra força, ha sido eu.
El Señor ha expulsado con el pueblo de allí, el Señor ha sacado el pueblo y ha entregado la tierra a su pueblo. Pero el pueblo, em um dado momento, quando Josué le habla que não devíeis adorar a outros deuses. Bueno, voy a resumir un poquito aquí. En el verso 16 del Josué capítulo 4 diz: Entonces el pueblo, después que Josué había hablado todo, si dejáis el Señor los dejará. Não derreis, porque o Senhor ha hecho isso e ha contado todo lo que o Senhor ha hecho, ha recordado el pueblo, ha traído a la memoria del pueblo lo que Dios había hecho. Y dijo, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal aconteça que dejemos al Señor por servir a otros dioses. En un dado momento el pueblo dice, nunca, jamás. Pero nosotros tenemos la memoria muy corta. Y en determinados momentos nos olvidamos del que el Señor ha hecho. Y eso no está bien. Devemos estar meditando sempre em las palavras do Senhor, em las leyes do Senhor, porque aí vamos a recordar o que ha hecho el Senhor. Quando leemos sua palavra, vamos a recordar de onde Deus nos ha quitado, de onde Ele nos ha sacado, e o que ha hecho por amor a nós outros. Então o povo disse que não, que jamais deixaria o Senhor, isso jamais aconteceria. Porque o Senhor, el 17 diz, porque o Senhor nosso Deus é ele que nos sacou a nós outros e a nossos padres de la terra del Egipto e de la casa de servidumbre, el cual delante de nossos ojos ha hecho estas grandes señales e nos ha guardado por todo el caminho por donde hemos andado e em todos os pueblos por entre los quais passamos. E el 18 diz, e el Senhor echou de delante de nosotros a todos os pueblos e al amorreu que habitava em la terra, nosotros pois também serviremos al Senhor, porque Ele é nosso Deus. Então Josué dijo al pueblo, não podréis servir al Senhor, porque Ele é Deus santo e Deus zeloso, não perdonará vossas rebeliões e vossos pecados. El 20 diz, se deixareis al Senhor e servireis a outro Deus, não podereis servir ao Senhor. Se deixareis al Senhor e servireis a outro Deus ajeno, se volverá e usará mal e os consumirá depois que os ha hecho bem. Ou seja, o Senhor os ha hecho bem, o Senhor os ha resgatado, o Senhor os ha sacado de onde estava, com mano forte, com mano poderosa. Vosotros não pelearam, vosotros venceram. Em nome do Senhor, Ele ha peleado por vosotros, Ele ha cuidado de vosotros. Quem conhece a história do povo quando estiveram os 40 anos no deserto? A roupa, o calçado, se crescia juntamente com as pessoas. Eles não cambiaram. Deus não ha deixado faltar nada em el deserto. Lo tinha todo. Que poderoso. Que maravilhoso eres. Que tremendo és nosso Deus. Que grande. Ele ha cambiado? Não. Ele sigue sendo ele mesmo. Ayer, hoje e amanhã. E por los siglos de los siglos. Seguirá sendo ele mesmo Deus Todo-Poderoso. Misericordioso. Bondadoso. Grande. Pero justo. E o Senhor ha avisado o povo. E o Senhor ha usado o siervo Josué para hablarle al pueblo. Reuniu el pueblo y el Señor les habló. Si me dejáis, yo os dejaré. ¿Y qué hizo el pueblo? En Juízes, quando Josué murió, y murió los ancianos y los sacerdotes, y vino una nueva generación. Y vino unos que no conocían al Señor. Y vino aquellos que no conocían. Y el pueblo se perdió otra vez. Y el pueblo otra vez salió del centro de la voluntad del Señor. Dejaron de seguir al Señor y empezaron a adorar otros dioses.
Y el Señor había liberado el pueblo. El Señor había sacado el pueblo. Sacó a Abraham del medio de los adoradores, que era su padre, que adorava a deuses estranhos. E o Senhor nos habla essa tarde. Ele nos ha sacado de meio de deuses estranhos. O Senhor nos ha sacado. Nos ha sacado del pecado. Nos ha resgatado. E hoje estamos aqui em sua presença. Não deixemos, não olvidemos, não volvamos a adorar a deuses ajenos, deuses estranhos. Há um único Deus, que é nosso Deus, nosso Padre, justo juiz, Deus Todo-Poderoso, Padre de nosso Senhor e Salvador Jesus, a qual ha rogado o Padre que enviara o Espírito Santo para nos ensinar a estudar sua palavra, a meditar em ela e a recordar os feitos do Senhor e a recordar todos os dias. Por isso a Bíblia diz que devemos meditar na palavra deste livro dia e noite, para não nos olvidarmos e volvermos ao passado, aonde Deus nos ha tirado, nos ha sacado, e volver a adorar outra vez a deuses estranhos. O Senhor nos habla essa tarde. Não olvide, medite, para não volver atrás, para não volver de onde eu te quitei. Eu te limpei, te pus bálsamo em tus heridas. Eu te limpei, te pus roupas novas. Não foi para volver outra vez a lo barro, a lo lodo cenagoso outra vez. Pero el Senhor essa tarde te está chamando. Tu que ha dejado el Senhor e ha vuelto outra vez a deuses estranhos. El Senhor te chama essa tarde. Volva. Volva outra vez. Arrepende-te. Deja los deuses estranhos. Deja los balins. Eu não sei qual é o Deus que tu estás adorando, que has dejado tu Deus para buscá-lo. Eu não sei, pero Deus lo sabe. Pero desperta tu que dormes. Desperta que o Senhor te está chamando essa tarde. Desperta, levanta-te. Abandona estes deuses. Quita de meio de ti. Quita de meio de tu casa. Échalo fuera. Deshazte de tudo. Deshaz de todo. Sácalo. E permita que Deus entre outra vez em tu vida. Não permitamos que deuses estranhos venham entrar em nossa casa, em nossa vida. Que Deus estranho tu estás adorando. Que quita el lugar que corresponde ao Senhor. Porque há muitas maneiras de adorar deuses estranhos. Não quer dizer que é uma imagem. É algo que tu põe como prioridade em tu vida. Quizás tu trabalho. Quizás tu esposo que tu põe como prioridade em tu vida. Tus hijos. Quizás tu esposa. O su hijo. Sus hijos. O el dinheiro. Ou a mentira. Ou o cigarro. Ou a bebida. Deus está dizendo em esta tarde: quítalo, echa afuera. E ponga a Deus solamente Ele, o único Senhor de tu vida, soberano, que te supre, que te llena, que não te deixa fazer falta nada. Porque Ele é suficiente. E com Ele tu tendrás tudo. Tu tendrás gozo, alegria, paz, amor. Não tendrás que buscar vícios. Não tendrás que adorar pessoas.
Poner personas como se persona fuera suprir algo dentro de ti. No. El primer lugar en nuestra vida es Dios. Él es suficiente. Él nos llena. El Señor nos llena. Personas, un esposo, una esposa, es un compañero que Dios pone para caminar contigo lado a lado. Tus hijos son herança del Señor para que tú los cuides. Pero não ponga tus hijos como prioridade em sua vida. O primeiro lugar de nossa vida é de nosso Deus, é do Senhor Jesus, é do Espírito Santo. O Senhor disse: amai ao Senhor sobre todas as coisas. Todo. Amar a Deus sobre tudo. Todo. Eu não posso priorizar. Ai, eu vou buscar a Deus, pero primeiro eu tenho que fazer. Não, é que não. Não. Ele é o Senhor de nossa vida. Ele é o Senhor de nossa vida. Não adoremos a deuses ajenos, a deuses estranhos. Não adoremos. Não quitemos o lugar do Senhor para poner coisas como prioridade em nossas vidas. Irmãos, eu não estou dizendo que tu não deve cuidar de tua família, de tus filhos, de tu esposo, de tua esposa. Não, eu não estou dizendo isso. Não me interprete mal. Eu estou dizendo que o primeiro lugar em la vida de um servo é Deus. O Senhor diz: aquele que não deixar padre, madre, irmão e família, por amor a mim, não é digno de mim. O primeiro lugar é do Senhor. Eu disse que a palavra seria dura, porque o Senhor me ha cobrado a mim. E o título da palavra de hoje é a consequência que traz a desobediência a Deus. Mira lo que passou com o pueblo. O Senhor los deixou. O Senhor los entregou. Para finalizar, eu vou ler a parte que o Senhor los desechou por la desobediência. E o furor do Senhor se encendiu contra Israel, el qual los entregou em mano de roubadores, que los despojaram e los vendiu em mano de seus inimigos de alrededor. O sea, el pueblo, los amorreos, los amonitas, estos que Dios les había entregado a ellos, le había quitado la tierra y le había dado al pueblo de su pueblo, el Señor ahora los entregó y el Señor no los quitó, sería su verdugo. Hermano, Dios es tremendo. Dios todo lo puede. Yo no sé lo que tú estás pasando. Se algo que te está passando, que tu diz, ai, pero eu não sei por que isso. Medita. Pide ao Senhor que revele. Senhor, he hecho algo que o Senhor me permitiu que eu fora entregue em mano de mis inimigos. Muestra-me para que me arrependa e volvo outra vez a ti. Vuelva-te ao Senhor em esta tarde. Eu estou volvendo. E tu? Eu estou pedindo ao Senhor que me ponga arrependimento dentro de mim, que me revele lo que estou ponendo como prioridade em lugar de que corresponde solamente a Ele. E tu? Volvamos esta tarde. Volvamos esta tarde, através desta palavra. Volvamos ao Senhor. Volvamos ao Senhor. E Ele se volverá, Ele se achegará a nós outros. Não esperemos que chegue a passar como passou. O versículo 15 de Juízes 2 disse: por donde quiera que saliam, la mano del Senhor estava
estava contra eles para mal. Como o Senhor havia dito e como o Senhor se lo havia jurado, assim tiveram grande aflição. Hermano, esta palavra é muito forte. E o Senhor me ha ministrado. A lo mejor estamos passando por coisas. A lo mejor estamos sendo perseguidos de alguma forma. A lo mejor estamos passando por algo muito forte. E nos perguntamos por quê. E a lo mejor hicimos algo que aún não ha sido revelado. E o Senhor esta tarde está dizendo, busca-me que te vou revelar. Para que esta aflição se vaya. Porque o pueblo quando pecava, fazia lo malo, o Senhor se apartava. Quando o pueblo volvia outra vez e clamava ao Senhor, e chorava e buscava sua presença, o Senhor outra vez volvia. Imagina que Deus tremendo, tão grande, tão poderoso, que não nos necessita. Pero quando clamamos-lhe, quando nos presentemos delante dele, quando nos presentamos delante dele, para clamar-lhe, outra vez volve ele, outra vez, uma e outra vez volve, e nos limpa outra vez, nos sana as heridas, nos llena de novo de sua presença. Assim é ele tão grande e tão bondadoso. A ira do Senhor dura por um momento. Como quando o Senhor mandou que destruir o povo por el pecado de Davi. Quando vino um ángel do Senhor. E quando estava aí, cumprindo o que o Senhor havia dito, o Senhor mirou e se compadeceu e disse ao ángel que parara com a destruição. Mira Deus. Mira que amor tão grande tem por nós outros. Que Ele mesmo se arrepende quando nós outros buscamos-lo e clamamos a Ele. Clamemos ao Senhor esta tarde. Buscamos sua face, sua presença, para que Ele entre em nosso auxílio, em nosso socorro e não nos deixe tirado. Porque sem Ele, irmão, não somos nada. Sem Ele, somos esta sal insípida, que somos tirada e pisoteada pelos homens, andando de um lado para outro, sem rumo, sem identidade. Sem Cristo perdemos a identidade. O Senhor é suficiente. Nosso Deus, Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo. Ele é suficiente em nossa vida. Com Ele temos tudo. Todo. Nada nos falta, como Ele ha dicho, que Ele é nosso pastor. E nada nos faltará, nada nos hará falta. Porque Ele nos leva. Se onde estamos, se o alimento não é bom, Ele nos leva a alimento mais sólido, alimento bueno, que nos haga bem, que nos fortaleça. Ele é o bom pastor, nosso amado Jesus, nosso Rei e Senhor de nossa vida. Aleluia, glória ao Senhor. Esta é a palavra. Esta é a palavra que o Senhor me ha dado assim, de uma vez. Eu estava mirando com outra palavra, pero sempre o Senhor, em el último momento, Ele dá a palavra que Ele quer, porque é Ele. Não sou eu que vou escolher uma palavra para compartilhar, não. Eu busco e miro um e miro, qual é, Senhor, qual é, até que me confirma, até que Ele me testifique, Ele, esta, o vale já está. Então se habla, e Ele habla, e sei que ha hablado contigo, minha irmã e minha irmã. E muitas graças, Senhor. Muitas graças, Senhor, por esta palavra. Muitas graças, Espírito Santo, por poner as palavras em minha boca, porque de mim mesma não poderia sair se não fuera tu, Senhor. Somos como um guante, Senhor. O guante sem a mão metida dentro não hace nada.
e Tu é a mano, Senhor, e somos os guantes. Deus Todo-Poderoso, te dou graça por mais uma palavra. Te pido, Senhor, que seja Tu quebrantando os corações de cada um de mis hermanos, mis hermanas que vão ver esse vídeo. Que seas Tu, ó Deus Todo-Poderoso, liberando a mente, tomando cautiva a obediência a Ti. Que seja Tu, Senhor, nos fazendo sensível para escutar Tu voz através desta palavra. Que seja Tu dando palavra de conhecimento. Que seja Tu dando discernimento para discernir o que Tu serva, Senhor, a compartilhar esta tarde. Tudo é para a honra e a glória de Tu santo nome, Senhor. Porque Tu eres digno de todo, Padre. E tudo lo ha hecho para Ti. Tudo lo ha hecho para Ti, por Ti e para a glória Tua. Te dou graça por el privilégio de poder sentar-me aqui e compartilhar uma palavra Tua. Te dou graças, Senhor, porque Tu has sido bueno comigo. Tu has sido bueno em minha casa, com minha família. Eu sei que grandes coisas Tu harás, Senhor, em minha vida, em minha casa, em minha família e na vida de cada um que vai ver esse vídeo, Senhor. Te dou graças, Padre. E nos bendigo em Tu santo nome, em el nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Bendiciones.